Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática para o concurso do Correios, para o cargo de carteiros. Essa é uma sequência de aulas que eu estou gravando de matemática focado nesse concurso organizado pela banca IBFC. E nessa nossa 11ª aula, eu elaborei para vocês que vão prestar esse concurso do Correios um simulado de questões baseado no padrão da banca IBFC para esse concurso, tá? E aí eu dividi esse simulado em duas partes. Então, nessa nossa primeira aula, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos resolver 5 questões e na próxima aula, logo em sequência, eu vou resolver mais 5 questões no outro vídeo, beleza? Então, para quem não me conhece, eu sou Ângelo Hélio e seja muito bem-vindo ao nosso simulado de matemática para o concurso do Correios. Então, vamos lá. Vamos colocar a mão na massa, resolver a nossa primeira questão baseado no padrão de cobrança da banca IBFC e baseado no seu conteúdo programático desse concurso. Um reservatório tem as seguintes dimensões: 2,5 metros de largura, então vamos destacar aqui, dimensão 2,5 metros de largura, 1,8 metros de comprimento e 90 centímetros de profundidade. Qual é o volume desse reservatório em litros? Vamos lá, galera. Vamos considerar o formato desse nosso reservatório no formato de um prisma, de um paralelepípedo. Tá? Então vamos tentar desenhar aqui um paralelepípedo, só para ilustrar o nosso problema, beleza? Então vamos lá. Essa daqui seria uma face do nosso paralelepípedo, aqui a outra, agora a parte de trás. Não ficou muito legal, mas dá para ter uma noção aí, tá, pessoal? Então as dimensões desse paralelepípedo é 2,5 metros de largura, então 2,5, vou colocar aqui, 1,8 de comprimento. Na realidade tinha que ser o contrário, 1,8 de largura e 2,5 de comprimento, tá? Mas não vai prejudicar a nossa resolução. E 90 centímetros de profundidade. Olha só, primeira coisa aqui que a gente tem, primeiro problema que a gente tem que resolver é o padrão das unidades. Repara que tem dimensão que está sendo medida em metros e tem dimensão que está sendo medida em centímetros. Então a gente tem que uniformizar as medidas, certo? Então se eu estou medindo aqui em metros e aqui em centímetros, eu tenho que escolher, ou eu vou trabalhar com metro ou vou trabalhar com centímetro. Nessa questão aqui, vamos fazer o seguinte: como a gente já tem duas medidas em metros e uma em centímetros, eu vou transformar essa medida aqui em metros, tá? Como que a gente transforma centímetros para metro, pessoal? A gente precisa saber uma relação. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, então a gente pode utilizar a boa e velha regra de 3, tá? Então vamos colocar aqui, metros, centímetros. Eu sei que 1 metro é igual a 100 centímetros, então 90 centímetros é igual a x metros, tá? Quem souber de cabeça, pessoal, dá para calcular tranquilo essa conversão de unidades, tá? Eu só vou fazer aqui bem passo a passo para ser o mais didático possível, certo? Então, o que a gente faz aqui? Montei a regra de 3, agora é só multiplicar cruzando, Então, 1 vai multiplicar o 90 e o x vai multiplicar o 100. Então, a gente vai encontrar x vezes 100 é 100x, igual a 1 vezes 90, que é 90. Agora a gente passa o 100 que está multiplicando para o outro lado, ele vai passar dividindo. Nós encontramos que o x é igual a 90 dividido por 100. E aí você pode cancelar esse zero com esse zero. Nós vamos determinar que o x é igual a 9 sobre 10, ou 9 décimos, que nós podemos escrever assim, 0,9. Então, 90 centímetros é a mesma coisa que 0,9 metros. Beleza, agora a gente tem as medidas na mesma unidade. E eu preciso saber qual que é o volume desse reservatório, certo? Então vamos lá. Como que nós calculamos o volume, pessoal, de algum recipiente? Em geral, se não for uma esfera, se não for um cone, nós multiplicamos as dimensões desse recipiente, desse reservatório. Então eu vou multiplicar a largura, o comprimento pela outra dimensão, e ainda vou multiplicar pela altura, certo? Ou seja, nós multiplicamos as 3 dimensões. Então vai ficar o seguinte, 2,5, que é o comprimento ou largura, tanto faz, vezes 1,8, que é a outra dimensão, vezes 0,9, que seria a profundidade ou altura, tá? E aí como que a gente vai ficar? Vamos fazer esse cálculo aqui, 2,5 vezes 1,8. E é importante, pessoal, a gente treinar bastante continha, tá?
Porque na hora da prova não tem como utilizar a calculadora, né? Então a gente tem que estar bem nessas continhas aí, ó. 8 vezes 5 vai dar 40, então fica o 0, sobe 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. Depois, 1 vezes 2,5 é 2,5, né? Ou 25. Passa a régua, vamos somar. Então aqui vai ficar 0. 0 mais 5, 5. 2 mais 2, 4. Beleza. Quantas casas decimal tem aqui? Ó? 1, 2. Então eu vou deslocar 1, 2 casas decimal, a vírgula vai ficar aqui, ó. 4,50 ou 4,5. Então eu fiz 2,5 vezes 1,8, tá? Agora eu vou pegar o resultado disso, multiplicar por 0,9. Então eu vou fazer 4,5 vezes 0,9. Vamos lá. Então 9 vezes 0 vai ficar 0. 9 vezes 5, 45. Sobe o 4. 9 vezes 4, 36, mais 4, 40. Beleza, agora multiplico por 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Passa a régua e vamos somar. Então aqui vai ficar 0. 5 mais 0, 5. Aqui fica 0 e aqui fica 4. Quantas casas decimal a gente tem? Tem 1, 2, 3 casas decimal. Então eu vou andar 1, 2, 3 casas decimal, vai parar aqui, ó. 4,050 ou 4,5, tá? Então o volume vai ser igual a 4,05. Que unidade, pessoal? Metros cúbicos, tá? Porque nós estamos medindo aqui em metros, certo? Só que a questão, ela não quer saber em metros cúbicos, ela quer saber em litros. E aí a gente tem que fazer mais uma conversão, né? Vamos trabalhar a conversão de unidades de medida aqui, ó. O que a gente precisa saber? Nós precisamos saber, pessoal, que 1 metro cúbico, o volume de 1 metro cúbico, corresponde em litros a 1.000 litros, certo? Então, em 1 metro cúbico, nós temos 1.000 litros. Só que eu não quero 1 metro cúbico, eu quero quanto? Eu quero 4,05 metro cúbico. Então, 4,05 metro cúbico vai ter Y litros. E aí é só resolver essa regrinha de 3, né? Outra regra de 3. Então, o Y vai multiplicar o 1, ou 1 multiplica o Y, e 4,05 vai multiplicar o 1.000, certo? Então, nós encontramos que Y é igual a quanto? 4,05 vezes 1.000. E como que a gente multiplica um número por 1.000, pessoal? O 1.000 tem quantos zeros? Tem 1, 2, 3 zeros, tá? Então é só deslocar 3 casas decimal para a direita. Então se a vírgula está aqui, ó, ela vai deslocar 1, 2, 3 casas. Então nós vamos encontrar que o Y vai ser igual a 4.050. Olha só, a casa decimal estava aqui, né? A vírgula estava aqui. Então nós deslocamos 3 casas. Ó. 1, 2, 3, parou aqui. Tá? A vírgula parou aqui, ou seja, 4.050 litros. Então, só marcar o gabarito na letra A. Tranquilo? Então, nessa questão, nós trabalhamos 2 conversões de unidades de medida. Tá? Nós trabalhamos centímetros para metro e depois metros cúbicos para litros. Né? E nós trabalhamos também a noção de volume, certo? Que é só multiplicar as 3 dimensões. Largura vezes comprimento vezes altura ou profundidade. Tranquilo? Então, nossa primeira questão resolvida. Para você que está prestando o concurso do Correios, nesse nosso simulado de matemática para o cargo de carteiro. E se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso Exatas Express, que é um curso focado em resolução de questões, onde você vai encontrar uma trilha específica de aulas da banca IBFC, o link vai estar aí na descrição. Vamos lá. Questão de número 2. A média aritmética de 6 números é igual a 48. Quando o maior número é retirado, a nova média é 44. Qual é o valor do maior número? Vamos lá, questão de média, né, pessoal? O que é a média de alguma coisa? Vamos lá, vamos escrever aqui, ó. A média de 6 números, pessoal, vai ser o quê? A média de 6 números, vamos colocar aqui como um índice, né? A média de 6 números é o quê? É a soma desses 6 números dividido pela quantidade de números, que são 6. É isso, pessoal. A média é isso, tá? Mas a questão falou pra gente que a média de 6 números é 48. Então eu chego à conclusão que isso daqui é igual a 48, ou seja,
A soma dividido por 6 é igual a 48. Então, eu posso escrever que a soma desses 6 números, se eu somar esses 6 números e dividir por 6, eu vou encontrar uma média de 48. E olha só que interessante, eu não sei quais são esses números, mas eu sei que a soma desse número dividido por 6 é igual a 48. Então, eu vou conseguir determinar qual que é essa soma. Que número que dividido por 6 é igual a 48? É só passar o 6 que está dividindo para lá multiplicando, nós vamos descobrir que a soma desses 6 números, né? Se eu somar esses 6 números, eu vou obter o valor correspondente a 48 vezes 6. E quanto que é 48 vezes 6? Vamos fazer aqui, ó. 48 vezes 6. 6 vezes 8, 48. Sobe 4. 6 vezes 4, 24. Mais 4, 28. 288. Então, a soma desses 6 valores, desses 6 números, corresponde a 288. Beleza? Muito bem, galera. Vamos só reposicionar isso daqui para cá, para a gente continuar a nossa questão. Deixa eu dividir aqui. E agora, o que aconteceu? Ó? Quando o maior número é retirado, a nova média é 44. Então, olha só, eu tinha 6 números e eu vou retirar o maior desses números. Quando eu fazer essa retirada, a nova média é 44. Então, agora eu tenho uma nova média, certo? E essa nova média é de 44. Então, vamos escrever aqui, ó, nova média, média. Na primeira média, foi a média de 6 números. Agora eu tirei um desses 6 números, então eu fiquei com a média de quantos números, pessoal? Com a média de 5 números, tá? Então, essa nova média é uma média de 5 números que deu 44, certo? E o que é essa média aqui, ó? Qual que é o conceito de média? É a soma dividido pela quantidade. Então, a soma desses 5 números agora, dividido pela quantidade, qual que é a quantidade? 5 números? 5, não é? É igual a 44. Então, a gente faz a mesma coisa. Que número que dividido por 5 é igual a 44? Que número que é esse? É só passar o 5 multiplicando, nós vamos determinar que a soma desses 5 números, que eu não sei quais são, mas eu sei que a soma desses 5 números vai ser o quê? Vai ser 44 vezes 5. E 44 vezes 5 vai dar quanto? Vamos fazer aqui, ó. 44 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. 220. Então, a soma desses 5 números, vamos escrever aqui, ó, soma desses 5 números corresponde a 220. Beleza. Mas o que a questão quer saber? Ela quer saber qual que é o valor do maior número, desse número que foi retirado. Olha só, eu tinha uma soma de 6 números que dava 288. E agora eu tenho uma soma de 5 números que dá 220. O que mudou daqui para cá, pessoal? Mudou que eu tirei um número. Que número que é esse que eu tirei? Que quando eu somava 6 números dava 288 e agora eu somo 5 números, dá 220. Esse número vai ser a diferença, né? 288 menos 220. Ou seja, que número que vai ser esse? Vai ser o 68, né? Ó, eu tenho aqui 8 menos 0, dá 8. 8 menos 2, 6. E 2 menos 2, 0, 68. Esse número aqui que foi retirado, né? Porque quando ele estava na soma dos 6 números, o resultado da soma era 288. Agora eu tirei 68, a soma deu 220. Beleza? Então, nosso gabarito está aqui na letra A. Esse número é o 68. Questão de média, né, pessoal? Para você que vai prestar esse concurso do Correios. Tranquilo? Vamos lá, próxima questão, questão de número 3 do nosso simulado para o concurso do Correios, cargo de carteiro. Vamos lá. Uma fila tem 46 pessoas. O número de pessoas à frente de Pedro é o quádruplo do número de pessoas atrás dele. Em quanto tempo, no máximo, Pedro será atendido se cada pessoa é atendida em 2 minutos? Então vamos lá.
Vamos desenhar, que é a melhor forma da gente poder entender, né, e resolver um problema. Então eu tenho aqui um cara, que é o Pedro, certo? Que está numa fila. Muito bem. Na frente do Pedro, eu tenho uma quantidade de pessoas e atrás do Pedro eu também tenho uma quantidade de pessoas. E qual que é a relação entre essa quantidade e essa quantidade aqui? Olha só, à frente do Pedro, o número de pessoas, né, à frente do Pedro é o quádruplo do número de pessoas atrás dele. Então, se, por exemplo, eu chamar essa quantidade de pessoas que está atrás do Pedro de N ou de X, né, vamos chamar de X aqui, que é o padrão que a gente geralmente costuma chamar um número desconhecido, né? Então eu tenho atrás do Pedro X pessoas. E a questão falou para a gente que à frente do Pedro tem 4 vezes mais pessoas que atrás dele. Então se atrás dele tem X pessoas, na frente dele vai ter o quê? Vai ter o quádruplo de X, ou seja, 4x pessoas, tá? 4 vezes a quantidade que tem atrás do Pedro. E o que a gente sabe? Que o total dessa fila aqui, ó, tem 46 pessoas, ou seja, se eu somar essa galera que está na frente do Pedro, mais o Pedro e mais a galera que está atrás dele, tem que dar quanto essa soma? Tem que dar 46. Então vamos somar. 4x, que é a quantidade de pessoas que está na frente do Pedro, mais 1, que é o Pedro, mais x, que é a quantidade que está atrás dele, essa soma tem que ser igual a 46 pessoas. Pronto. Com isso a gente conseguiu, né, encontrar uma equação e vamos conseguir determinar o valor do x, tá? Então vamos lá. 4x mais x, ó, 4x mais x vai dar 5x. 5x. Esse 1 aqui que está positivo, eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então a gente vai ter igual 46 menos 1. Quanto que é 46 menos 1? É 45, né? Então 5x igual a 45. Então a gente encontra que o x é igual a 45. O 5 que está multiplicando eu passo dividindo, né? Então nós encontramos que o x é igual a 45 dividido por 5, que vai dar 9. Pronto. Encontramos o valor do x, agora é só colocar aqui, né? Ó. Então atrás do Pedro eu vou ter x pessoas, ou seja, 9 pessoas. E na frente do Pedro eu vou ter 4x, ou seja, 4 vezes 9, 36 pessoas. Se a gente somar, né, ó, 36 mais o Pedro, vai dar 37 pessoas. 37 mais 9 vai dar o total de pessoas, né, que tem na fila, 46 pessoas. Então tá certo. Mas o que a questão quer saber? Ela quer saber em quanto tempo, no máximo, o Pedro será atendido se cada pessoa é atendida em 2 minutos. Olha só, quantas pessoas nós temos na frente do Pedro? Tem 36 pessoas. Se cada pessoa demora 2 minutos para ser atendida, então vai demorar quantos minutos para essas 36 pessoas ser atendidas? É só fazer 36, que é a quantidade de pessoas, vezes 2 minutos de cada pessoa, né? De atendimento de cada pessoa. Então 2 vezes 6 dá 12, sobe 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 72 minutos. Só que as nossas respostas, né, tá em horas e minutos. Galera, 72 minutos vai dar quantas horas? Olha só, 1 hora tem 60 minutos. Então aqui dentro, ó, de 72 minutos, eu tenho, isso daqui vai ser igual a 60 minutos, que é 1 hora, mais 12 minutos, certo? 72 é a mesma coisa que 60 mais 12. E 60 é a mesma coisa que 1 hora, não é? Então isso daqui é 1 hora. Então eu tenho 1 hora e mais 12 minutos. 1 hora e 12 minutos. Então nosso gabarito aqui na letra C. Tranquilo? Nossa terceira questão desse simulado para o correio resolvida. Vamos avançar à próxima questão, questão de número 4. Vamos lá. Ó. Em uma divisão, o resto é igual a 4, o divisor é 7 e o quociente é igual ao triplo do divisor. Qual é o valor do dividendo? Vamos lá, pessoal, vamos dar nome aos bois, né? Vamos recordar os nomes, né, que a gente utiliza numa divisão. Então, na divisão, a gente tem aqui, ó, o dividendo, que é o número que está sendo dividido, tá? Aqui nós temos o divisor. Aqui nós temos o quociente. E aqui nós temos o resto da divisão, certo? O que a gente sabe? A gente sabe que se eu multiplicar o quociente pelo divisor e somar com o
o resultado vai ser o dividendo, certo? E o que a questão falou para a gente? A questão falou para a gente que o resto da divisão é igual a 4, então vamos montar essa divisão. Ó. Eu vou ter o resto igual a 4, o divisor é 7, então o divisor é 7, e o quociente é igual ao triplo do divisor. Se o divisor é 7 e o quociente é o triplo do divisor, o quociente vai ser 3 vezes 7, que vai dar 21, né? Então aqui eu tenho 21. E a questão quer saber qual que é o valor do dividendo desse cara aqui. O que a gente sabe? Que se eu multiplicar esse cara por esse e somar com esse, o resultado vai ser esse cara aqui, ó, tá? Tem que dar esse cara. Então, o dividendo vai ser o quê? Vai ser 7 vezes 21 mais 4. Quanto que é 7 vezes 21? Vamos fazer aqui, ó, 21 vezes 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Vai dar 147. Então, 7 vezes 21, ou 21 vezes 7, 147. E aí eu preciso somar com 4, né? 147 mais 4 vai dar 151. Então, a gente encontra que o dividendo é igual a 151. Então, o nosso gabarito aqui na letra C. Tranquilo? Questão tranquila, né, pessoal? Vamos avançar. Próxima questão. Questão de número 5. Para você que está prestando o concurso do Correios. Vamos lá. Carla e João frequentam a academia regularmente. Carla a cada 2 dias e João a cada 3 dias. Se ambos estiverem na academia no dia 1º de janeiro, em que data voltarão a se encontrar novamente? Vamos lá, questão básica de MMC, né, pessoal? Aqui eu não quis pegar, né, números muito grandes, tá, pessoal? Para não complicar muito o nosso simulado. Mas a banca poderia aumentar esses valores aqui, ó. Mas qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, que a Carla, ela vai para a academia nos dias múltiplos de 2, certo? E o João vai para a academia nos dias múltiplos de 3. E se eu quero saber quando eles vão se encontrar, esse encontro ele tem que ocorrer nos múltiplos que seja simultaneamente do 2 e do 3, simultaneamente. Ou seja, pessoal, eu preciso de um múltiplo comum do 2 e do 3, tá? E não é qualquer múltiplo comum, né? Eu vou me preocupar com o menor deles, o primeiro múltiplo comum entre o 2 e o 3. Como que a gente determina, como que a gente encontra o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3? É muito simples, né, galera? Ó, vou colocar aqui o 2 e o 3 e vou encontrar números que eu consiga dividir o 2 e o 3, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou dividir primeiro por 2, 2 dividido por 2 é 1, o 3 eu não consigo, eu só mantenho. Depois eu vou dividir por 3. O 1 eu repito e o 3 dividido por 3 vai dar 1. Pronto. Então, o MMC entre 2 e 3 vai ser o produto de 2 vezes 3, que dá 6. Ou seja, isso mostra para a gente que nós vamos ter uma coincidência aqui, ó, a cada 6 dias, certo? Então, se eles se encontraram no 1º dia de janeiro, eles vão se encontrar depois de 6 dias, ou seja, vai cair no dia 7, né, pessoal? Dia 7 de janeiro vai ser o próximo reencontro da Carla e do João. Para ficar mais claro, vamos colocar aqui, ó. A Carla, ela foi no dia 1º, certo? E ela vai para a academia de 2 em 2 dias. Então, o próximo dia que ela vai ser que dia? Vai pular o dia 2, né? Ela vai no dia 3, depois pula o dia 4, ela vai no dia 5, pula o dia 6, ela vai no dia 7, tá? E o João? O João, ele foi no dia 1º, depois vai pular 2 dias, né? Ele vai no dia 4, depois vai pular mais 2 dias e ele vai no dia 7, ou seja, a cada 3 dias. Então a gente verifica, ó, que eles se encontraram aqui no dia 1º e depois o próximo reencontro ocorreu aqui no dia 7, certo? Ou fazendo diretamente, como nós fizemos, né, pessoal? Calculei o MMC, que deu 6, ou seja, a cada 6 dias eles vão se encontrar nessa academia, tá? Se eles se encontrarem no dia 1º, eu vou somar. Dia 1º mais 6 vai dar dia 7. 1 mais 6, 7, nosso gabarito aí na letra C. Tranquilo? Então nós resolvemos aí 5 questões baseadas no padrão da Banca BFC para você que está prestando o concurso do Correios para o cargo de carteiro. Essa daqui é a nossa primeira parte desse simulado e na sequência eu vou gravar a segunda parte desse vídeo com mais 5 questões baseadas no padrão de cobrança da Banca IBFC. Tranquilo? Se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando
E para quem tiver interesse, pessoal, aí na descrição eu vou deixar o link do meu resumão de matemática e raciocínio lógico para concurso, para quem quiser fazer o download gratuito, o link do meu curso Exatas Express, onde você vai encontrar uma trilha específica de aulas para esse concurso. Vou deixar também a playlist de aulas que eu estou gravando para esse concurso, o link no meu grupo no WhatsApp, a playlist de aulas de informática do professor Romilton Júnior e o meu cupom de desconto na plataforma Tec Concurso, que é Professor Ângelo, para quem tiver interesse. Tranquilo? Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.